Olá, eu sou Márcia Santos, artista plástica, arte educadora, e estou aqui hoje para conversar com você sobre o desenho. Grande parte dos arte educadores tem uma dificuldade em como eu incentivo o meu aluno a ter uma prática diária de desenho. Como eu trabalho o desenho de observação, memória, imaginação, de forma que esse aluno valorize essa produção. Dentro desses questionamentos, nós podemos traçar algumas ações práticas para trabalhar junto com os alunos. O ideal é que você comece explicando o que é o desenho. Se é possível uma definição, mas que você consiga explicá-lo como um sinal, um registro, uma marca que se relaciona com a ideia de tempo e que sempre comunica alguma coisa. Imagens como essas podem servir de norteador para você. Aqui nós temos duas conchas fossilizadas. Elas são apresentadas de diferentes maneiras. Aqui nós temos a concha em si, e nessa outra imagem nós podemos perceber as marcas da concha deixadas sobre uma superfície. Ambas as imagens são o tempo congelado. São marcas e sinais de algo que existiu no passado. Eles também comunicam a similaridade dessas espécies com as espécies atuais, permitem que cientistas estudem a evolução dos animais e nos transmitem muitas outras informações. Aqui nós temos exemplos também de fósseis ainda, de um peixe, de vegetais, e inclusive dos próprios animais, como aqui no caso, insetos presos no âmbar. Tudo isso nos traz não só informações científicas, mas essas imagens também nos trazem informações simbólicas e informações plásticas também, de como era este mundo em um outro momento, como eram os animais, as vegetações, e nos permitem fazer reflexões, inclusive, das mudanças e alterações de todo esse universo. Uma outra possibilidade é trabalhar outras marcas que comunicam outras informações. Então, por exemplo, será que o seu aluno sabe que cada elo deste aqui, da madeira, do tronco da árvore, demonstra 1 ano no crescimento do vegetal? Observando esse solo, ele nos dá a informação de que a água é escassa nesse ambiente. Essas informações todas provavelmente levaram os nossos ancestrais a também desejarem produzir imagens. Edith Derdick, que é arte educadora, também artista plástica, ela fala sobre a relação do tempo com o desenho. E ela diz o seguinte: é agora, é ontem, é amanhã. A memória evoca fatos vividos. A imaginação projeta no futuro desejos de conquista. E o presente é a materialização desses instantes. É a ponte de comunicação entre o que já foi e o que será. Então, ela coloca exatamente o desenho relacionado à questão temporal, do ontem, do hoje e do amanhã. Então, este nosso ancestral, ao verificar que a própria natureza produzia marcas que comunicavam e comunicam informações a nós, seres humanos, deve ter imaginado a possibilidade de produzir suas próprias marcas. A arte rupestre é nosso maior exemplo disso. Observando essas imagens, que eu já mostrei aqui anteriormente, nós podemos pensar na presença do homem, fazendo uma relação com a questão temporal que Edith Derdick nos colocou. Então, aqui, o homem presente, gravando a sua mão, o seu contorno. Aqui, ele passando tinta na sua mão e, mais uma vez, gravando o presente. Gravando de memória aquilo que ele observou na natureza, o animal que ele caça, o animal do qual ele foge. Aqui, outros animais também, que podem ter uma carga também de criação, simplificação. Então, a gente vê que os nossos ancestrais, desde a arte rupestre, já trabalhavam o desenho a partir das questões temporais.
de presente, passado e futuro. E aí associando os desenhos de observação, memória e imaginação. Exercícios, então, de desenho de observação, de memória e de imaginação vão permitir não só que a gente elabore criações plásticas, né? Então, desenhos, criações artísticas, como ele vai nos ajudar a compreender outros tipos de operações não artísticas, como os desenhos científicos, as ilustrações de textos, mapas, cronogramas. Enfim, o desenho se coloca não só à disposição da arte, mas à disposição das ciências, das tecnologias e da informação. Durante esse período de pandemia, eu pude observar diversos vídeos de educadores que muitas vezes trabalhavam com alguma dificuldade os conceitos de desenho de observação, de memória e de imaginação. Então, hoje, aqui e nos próximos vídeos, eu quero trabalhar um pouquinho melhor esses conceitos para deixar mais claro para você o que é cada conteúdo e como e em quais momentos eles se relacionam. Então, tomando como exemplo desenho de observação e partindo aqui, né, dessas fotografias, o que nós podemos levar o nosso aluno a perceber? Na observação é realmente se dar conta de todos os detalhes e fazer comparações. Então, aqui é um exemplo, porque nós temos uma estampa com várias árvores, mas nós podemos observar que as árvores são diferentes em formatos, em cores de verdes, em formato das folhas, a estrutura, algumas, por exemplo, você tem aqui o chorão, ele cai, outras apontam para cima, como o cipestre aqui de baixo. Enfim, são características estruturais de cada espécie. Mesmo quando eu vejo dentro de uma mesma espécie, então só aqui, só pinheiros nessa segunda ilustração, nós podemos perceber que tanto a estrutura da árvore, a estrutura das folhas são diferentes e a estrutura das pinhas também são diferentes. Levar o nosso aluno a observar todos esses detalhes é fazer com que ele esteja presente no ato da observação e que ele consiga comparar, trabalhar na analogia do que ele está vendo com o que ele já viu para fazer um registro de observação. O desenho de memória normalmente vai partir de objetos já observados, experiências vividas anteriores. Então, eu vou dar exemplo de folhas. Nós vimos as árvores. Se nós observarmos diferentes tipos de folhas com os alunos, quando a gente for trabalhar o desenho de memória, o ideal é que a gente tente resgatar, primeiro verbalmente com eles. Então, a folha da bananeira, como eram esses veios da folha de bananeira? Eles eram curvos? Não, eles eram retos. Em contrapartida, nós temos outros tipos de folhas, algumas que partem de uma linha principal e se abrem. Outras que vêm desse caule principal e se abrem como guarda-chuvas, veios mais claros, veios mais escuros. Então, tudo isso que foi observado pode ser resgatado no desenho de memória. O que é que você lembra de uma bananeira? Como ela é? E explorando isso. O desenho de imaginação, ele já vai se basear em uma criação. Portanto, muitas vezes ele vai envolver, sim, o que foi observado, o que foi retido na memória, e aí as memórias vão ser agrupadas e usadas em novas elaborações que são criativas. Então, continuando a temática da árvore, eu trago aqui 3 artistas distintos. Alexander Bull, que faz essa árvore que ele chama de árvore de imaginação. Então, ela tem um caráter mais de ilustração e a gente percebe que ele vai trazer muitos elementos, porque o tema era a própria árvore da imaginação, para mostrar que esses vários elementos vão ser usados nessa imaginação. Aqui a gente tem um exemplo da Tarsila do Amaral, que também vai fazer esse quadro chamado Floresta, e vai apresentar essas árvores aqui, bem diferentes, trazidas provavelmente da imaginação da artista a partir de tudo que ela pôde observar. E, por fim, uma ilustração da Margarete Hansen, que traz aí uma árvore que parece estar exposta ao vento,
mas que também é fruto de um desenho de imaginação. Se você quiser saber mais sobre o desenho de observação, imaginação e memória, eu recomendo que você pesquise aqui a Edith Derdick, que tem um vasto trabalho em cima do desenho e que pode trazer para vocês novas reflexões. Essa foi uma reflexão inicial sobre desenho, como eu já falei. Nos nossos próximos encontros falaremos sobre desenho de observação, de memória e de imaginação com mais profundidade e como é que você pode trabalhar ele com os seus estudantes. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!